Mateus, capítulo 6. Estamos retomando a série de mensagens que estamos fazendo no primeiro e grande discurso de Jesus, registrado no Evangelho de Mateus. Hoje a nossa passagem se encontra a partir do verso 22 e leremos até o verso 24. Mateus, capítulo 6, versos 22 ao verso 24. O texto diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar-se de um, ou amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Vamos orar. Senhor, acabamos de ler a Tua palavra e agora pedimos ao Senhor que nos assistas com a ação do Teu Espírito no nosso meio, dando-nos a compreensão a respeito desta passagem. Podemos explicar e entender intelectualmente, mas só o Teu Espírito, através da exposição da Tua palavra, pode nos convencer a mudar valores, a converter caminhos e nos dirigir em conformidade com a Tua vontade. E é isso que nós te pedimos agora. Haja no nosso meio e nos dê a iluminação necessária para que saiamos daqui não apenas edificados, mas também decididos a Te obedecer e Te honrar. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, é evidente que o pecado da incredulidade cresce nos nossos dias. E nesse crescimento de incredulidade, o homem cada vez mais se convence de que as seguranças, de que as garantias de uma vida próspera, saudável, segura, não apenas nessa vida, mas também após a morte, só pode ser resultado do seu esforço pessoal. Muitas vezes, o homem não considera Deus nos seus caminhos e nas suas decisões. Ele age e ele decide porque ele acredita muito mais no que ele entende a respeito da vida e no que ele quer alcançar da vida do que aquilo que Deus quer a respeito dele através da revelação da Escritura. Não bastando o pecado da incredulidade que cresce nos nossos dias, cresce também as demandas da própria vida, exigindo de nós cada vez mais atividades, ocupações, sem as quais nós não podemos desfrutar de qualquer segurança material financeira. E longe dessa possibilidade, guiados pelo medo, nós cedemos e entramos por caminhos, muitas vezes, como já foi dito, onde Deus não está sendo considerado nem a sua palavra. São tantas as demandas, são tantas as exigências, que nós, ao cedermos a essas tentações, tratamos o nosso casamento de tal maneira que permitimos que divórcios aconteçam por causa da desigualdade social, da desigualdade salarial. Eu ganho mais do que você, não estou numa relação para cuidar de você, então pegue a sua mala e saia de casa. Isso acontece porque nós consideramos, muitas vezes, as riquezas, o bem financeiro, maior do que o próprio casamento. Nós cedemos muitas vezes a essas demandas da própria vida, substituindo o precioso relacionamento e tempo de relacionamento com os nossos filhos por causa da ocupação no trabalho. Nos ocupamos cada vez mais com o trabalho e cada vez mais nos distanciamos dos nossos filhos. Abandonamos a devocional bíblica e a oração, argumentando que nós não estamos mais encontrando tempo para isso. Então nos reservamos, às vezes, quando vamos à igreja, aos momentos de oração e leitura da Bíblia. No meio da semana, estamos tão ocupados, estamos tão fixados em trabalhar e obter do trabalho riquezas, que nós negligenciamos a vida devocional e a oração. Desprezamos cultos públicos, deixando de participar dominicalmente dos cultos públicos, porque estamos
tão cansados das tarefas da semana que preferimos deixar de participar dos cultos públicos para descansarmos em casa assistindo programas de televisão. Isso quando não trocamos os cultos públicos por outras atividades como trabalho, estudos e até mesmo passeios, quando deveríamos estar na casa do Senhor com o povo dele cultuando o seu nome. Por causa também dessas demandas, esse anseio financeiro de trabalhar, de obter, de ter, de conquistar, de prosperar com o nosso esforço, nós também faltamos em relação ao dia de descanso, que a palavra de Deus tão claramente declara para nós. Quando nós trabalhamos 6 dias e reservamos um para descansarmos e prestarmos culto a Deus, nós estamos glorificando ao Senhor. Mas muitas vezes estamos deixando esse dever de consciência, estamos deixando essa prática na nossa agenda, porque estamos mais convencidos de que trabalhar e obter riquezas é mais importante. Por causa também dessas demandas, estamos entrando em crises depressivas, crises de ansiedade. E juntamente com essas crises de depressão e de ansiedade, estamos sofrendo danos na nossa própria saúde. Tão esgotados que já nos encontramos, de tanto trabalhar e de tanto correr atrás das coisas deste mundo. Estamos negligenciando até mesmo o cuidado com a nossa própria saúde. Outros, por causa dessas demandas e essa ansiedade pelo trabalho, pelas riquezas, estão tão entorpecidos, tão convencidos de que a riqueza deste mundo é necessária, ela é insubstituível, ela é necessária, que estão até retendo os dízimos e as ofertas, deixando de consagrá-los a Deus. Porque é um prejuízo entregar o dízimo e a oferta. Então retém o dízimo e não entrega, não oferta. Deixa de acudir o necessitado, deixa de acudir o pobre, só acumula para si, só pensa em si, e não abre mão pelo medo de passar necessidade, e nesse sentido, está deixando de confiar em Deus e nas suas promessas. Os problemas que esses pecados da incredulidade e essa distração dos valores do reino de Deus, que nos levam a uma vida cada vez mais escravizada pelas demandas da vida terrena, tem demonstrado para nós, nesse cenário real, cruel, frio, o quanto nós necessitamos entender a vontade de Deus para nós e redirecionar a nossa vida em conformidade com ela. Aqui, de acordo com o contexto da nossa passagem, nos versos 19 ao verso 21, que foi o texto da última mensagem que tivemos a oportunidade de pregar aqui, vemos que Jesus está advertindo os seus discípulos contra o risco de viverem em razão do acúmulo de riquezas terrenas, como se elas pudessem oferecer segurança eterna. E também ensinou que devemos viver, na verdade, em razão de acumular riquezas celestiais, andando em conformidade com a justiça de Deus, e não em conformidade com a justiça dos homens, com a justiça dos escribas e dos fariseus, que buscavam e valorizavam mais as riquezas terrenas e não se preocupavam, na mesma medida ou maior do que elas, em acumular riquezas nos céus. Ele nos deu alguns exemplos de como devemos praticar a justiça de Deus e não dos escribas e fariseus, a partir do verso 25 do capítulo 5. Ali vemos Jesus fazendo uma lista de deveres, aplicando o princípio que ele está aqui ensinando para os seus discípulos. Primeiro, buscando a reconciliação de relacionamentos quebrados. Segundo, guardando os olhos e o casamento de intenções impuras, falando a verdade e cumprindo o que prometemos, pagando o mal com o bem, amando os nossos inimigos e orando por aqueles que tentam nos prejudicar. E mais, a partir do capítulo 6, dando esmolas, orando, jejuando para honrar a Deus e não a nós mesmos, como os escribas e fariseus estavam fazendo. É nesse contexto, dos versos 19 até o final do capítulo 6, verso 34, que Jesus está aqui focado em ensinar os seus discípulos como eles deveriam ter cuidados diante dessas ambições terrenas. A sua intenção foi de assegurar que Deus abençoa aqueles que nele confiam. Isto é evidente no capítulo 6, verso 4, por exemplo, quando ele toca a respeito do dever de dar esmolas. Ele diz no verso 4:
para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vem em secreto, ele te recompensará, ele te abençoará, é ele que vai garantir a provisão para a sua necessidade. Quando ele vai falar sobre a oração, no verso 6, ele diz o seguinte: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vem em secreto, ele te recompensará. Ele te recompensará. Quando ele vai falar sobre o jejum, verso 18, ele diz o seguinte: com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Jesus está enfatizando o tempo todo: confiem em Deus, vivam em função dele, busquem atender a sua vontade, pratiquem a sua justiça, porque ele é quem recompensa, ele é quem abençoa, ele é quem dá garantias, é ele quem sustenta a sua vida. E é exatamente nesse sentido que Jesus está aqui ensinando aquilo que haveremos de ver nos versos 22 e verso 24. E o nosso objetivo aqui, portanto, será o de enfatizar a urgente necessidade de confiarmos no Senhor e resistirmos às tentações deste mundo, as quais nos conduzem a uma vida de engano sobre a maior riqueza que podemos ter nessa vida, levando-nos à degradação espiritual e também ao mau testemunho. E eu estou dividindo essa passagem em duas partes, versos 22 ao verso 23, quando Jesus aqui faz uma ilustração desse princípio que ele acabou de ensinar dos versos 19 ao verso 21, mostrando a ideia do olho como lâmpada para o corpo, e no verso 24, a segunda parte, ele faz aqui uma aplicação desse princípio, declarando que não é possível servir a dois senhores. Então precisamos corrigir a nossa percepção, a nossa visão, versos 22 a 23, para que tenhamos a capacidade e a condição de fazermos a escolha certa. Verso 24, servindo a Deus e não às riquezas. Vamos começar observando o que Jesus ensina nos versos 22 e verso 23, onde ele faz, portanto, esta ilustração do princípio que vimos aqui, dos versos 19 ao verso 21. Aqui, nessa passagem anterior, versos 19 ao verso 21, Jesus estava demonstrando que há uma enorme diferença entre os tesouros sobre a terra e os tesouros que são acumulados no céu. Enquanto um é frágil e vulnerável, o outro é permanente e seguro. Sua intenção foi a de redirecionar o entendimento dos discípulos quanto ao mais importante e ajudá-los a se esforçar muito mais pela busca daquilo que realmente vale a pena dedicar a nossa vida. Em seguida, verso 22 e verso 23, ele faz a seguinte ilustração: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Os olhos são o único meio que temos para perceber e também interpretar o mundo. Nesse sentido, Jesus aqui usou a metáfora da lâmpada para dizer que, assim como a lâmpada é importante para guiar a pessoa que anda em um lugar escuro, assim é importante a correta percepção das coisas espirituais, como guia do homem na vida espiritual e também na vida moral. A nossa visão, ela sempre será de acordo com o óculos que nós usamos. Se o óculos que usamos tem lentes claras, tudo que vamos enxergar será claro. Mas se as lentes dos nossos olhos forem escuras, tudo que nós enxergaremos a partir deles também será escuro. E é nesse sentido que Jesus está aqui refletindo com seus discípulos a necessidade de ter a percepção correta a respeito das verdadeiras riquezas do reino de Deus, dos verdadeiros tesouros que o cristão, aquele que crê e segue os ensinamentos de Cristo, pode acumular nesta vida. Os adjetivos usados por Jesus no verso 22, bons, que poderiam aqui essa palavra poderia ser traduzida como claro ou sincero, esses adjetivos bons e luminoso se encontram em paralelo com os adjetivos que nós encontramos no verso 23, maus e também trevas. Jesus está contrastando aqui a pessoa que vê as coisas de uma perspectiva clara e piedosa
em oposição a uma perspectiva maligna. Foi assim que Eva se precipitou no pecado e auxiliou o seu marido ao mesmo erro, olhando para o fruto que Deus havia proibido, desejando tomá-lo e também comê-lo. Ela olhou para aquele fruto e ela desejou aquele fruto que Deus havia proibido. Seus olhos foram maus, porque por eles desejou o que não deveria, e toda a vida humana passou a ser escravizada pelas trevas a partir daquele momento. A ideia de o olho ser usado em um sentido moral era bastante comum no contexto judaico. O olho bom, verso 22, pode aqui representar a pessoa generosa, observando aqui o nosso contexto, que não se apega excessivamente às coisas materiais, que tem a percepção correta a respeito das coisas materiais, pois a expressão olhos maus era usada como imagem da inveja e também da avareza. Existem várias passagens, inclusive Deuteronômio, que mostram que os olhares maus estão relacionados aqui com a avareza e também com a inveja. Um exemplo está no Provérbios, capítulo 28, verso 22, que diz assim: aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria, ou seja, a excessiva pobreza, a pobreza extrema. Ele tem olhos invejosos e corre atrás das riquezas, e não se dá conta que, correndo atrás das riquezas, a situação dele continua a mesma. Ele está ainda vulnerável a passar por momentos de grandes crises financeiras e padecer por causa delas, porque as riquezas não podem assegurar a proteção diante dos conflitos e das dificuldades na vida. Nós estamos vendo, ultimamente, milionários sendo presos. Recentemente, nos Estados Unidos, um bilionário que estava preso por ter assediado crianças, na cadeia, tirou a sua própria vida. O dinheiro não é capaz de determinar a paz e garantir a segurança eterna. Só Deus pode oferecer isso. Só Deus pode oferecer isso. Os discípulos precisavam entender exatamente esse cuidado que deveriam ter para com as ambições terrenas. Isso que Jesus está ensinando aqui, de acordo com o contexto, nos mostra, verso 21, que quando o homem coloca o seu coração no lugar errado, quando o homem deposita a sua atenção e a sua ambição no lugar errado, ele dirige as suas vidas em conformidade com o seu próprio coração, porque a sua visão se torna equivocada em relação à vontade de Deus. Ele se precipita por caminhos que não deve se precipitar. A pessoa que valoriza e busca mais os tesouros celestiais enxerga a vida e a ordem das coisas em seus devidos lugares, mas a que valoriza e busca mais os tesouros deste mundo vê tudo a partir de uma perspectiva distorcida e sistematicamente vive enganada quanto ao que realmente vale a pena dedicar a nossa vida. Assim, fracassa no propósito de confiar em Deus e de dar glórias ao seu nome, andando nas trevas da avareza e também da idolatria. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. A segunda parte aqui do ensino de Jesus, verso 24, ele mostra, a partir dessa advertência, desse ensino, de que os discípulos precisam ter a percepção correta a respeito dos valores de Deus. Agora no verso 24, ele mostra para os discípulos a necessidade de fazer a escolha certa. Primeiro é preciso entender o verdadeiro valor das coisas deste mundo em relação às riquezas que podem ser acumuladas nos céus. Agora, verso 24, os discípulos são conduzidos a uma escolha crucial que deve ser feita na vida. Os líderes religiosos dos dias de Jesus estavam sofrendo um problema de visão, pois estavam confundindo suas prioridades entre interesses terrenos e interesses celestiais. Estavam pensando que poderiam servir a dois senhores, priorizando os seus interesses pelas riquezas deste mundo e do reino de Deus ao mesmo tempo. Por isso Jesus diz no verso 24, ninguém pode servir a dois senhores,
porque ou há de aborrecer ou odiar-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Mais uma vez ele repete: não é possível servir a Deus e às riquezas. Jesus afirmou claramente nesse verso que esta é uma opção completamente incompatível, assim como outros autores bíblicos ensinaram. Não é possível conciliar os interesses do reino de Deus com os interesses deste mundo. Lucas registrou que aqueles líderes religiosos, os escribas e fariseus, eles eram avarentos. E esse problema antigo ainda é um problema nos nossos dias. Muitos que servem a Deus por causa dos benefícios que o ministério, em alguns casos, oferece. Então entram no ministério com ambições carnais, ambições financeiras, esperando obter vantagens. Naqueles dias, os líderes religiosos estavam sofrendo do mesmo problema, do mesmo pecado. Olha o que Lucas diz, por exemplo, capítulo 16, versos 13 e verso 14. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir Deus e as riquezas. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Eles eram avarentos, tão avarentos, que quando eles ouviam Jesus dizendo que não é possível servir, viver, se comprometer com as riquezas, viver em função das riquezas, e ao mesmo tempo servir a Deus, eles davam gargalhadas de Jesus. Como que dizendo: Jesus está completamente equivocado. Ninguém vive comprometido com Deus, e ao mesmo tempo vendo as oportunidades que a vida oferece, como se essas oportunidades não fossem tão importantes como os interesses do reino de Deus. Eles ridicularizavam Jesus, segundo Lucas, porque eram avarentos, porque valorizavam muito mais as riquezas, e eles tinham essa intenção através da sua prática religiosa. João registrou que essas lideranças amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Em João 12:42 diz: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. E o verso 43 diz: porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Paulo, em 2 Coríntios 6, 14 a 15, ele registrou também que esta tentativa de conciliar os céus com a terra, os valores do reino de Deus com as ambições carnais e terrenas, é uma tentativa totalmente equivocada. Quando ele faz a seguinte pergunta: ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno? A resposta é óbvia: não há nenhuma conciliação, não há nenhuma comunhão. Ou buscamos o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, ou abandonamos o reino de Deus e a sua justiça e passamos a viver em função daquilo que nós, pelo nosso esforço, podemos obter nesta vida. Ou confiamos em Deus, ou cremos em Deus, ou servimos a Deus, ou nos voltamos contra Ele e passamos a servir e a nos dedicar às oportunidades e os benefícios que essa vida terrena tem para nos oferecer. Aqueles líderes religiosos estavam tentando servir a dois senhores, por isso estavam fracassando em servir a Deus. No fim, estavam praticando a idolatria sobre as riquezas do mundo, desprezando a glória de Deus, e por fim, o que aquelas lideranças fizeram? Por ódio a Jesus, o Filho de Deus, o crucificaram, porque Jesus criticava as suas heresias e também interrompeu o seu lucrativo comércio no templo. Os irmãos sabem daquele episódio narrado na Escritura de Jesus, ao chegar no templo, ter encontrado na porta do templo cambistas que estavam ali fazendo negócios na casa de Deus. Jesus se irou profundamente com aquilo, porque muitos vinham de longe para fazer os seus sacrifícios no templo. Mas arrastando o animal em grandes jornadas, o animal chegava já muito cansado, machucado em Jerusalém. E nessas condições o animal não podia ser
oferecido em sacrifício, e eles se viam privados de fazerem as suas ofertas. Então, o que essas lideranças pensaram? O que essas lideranças decidiram fazer? Um comércio na porta do templo, vendendo animais. Então, quem vinha de longe não precisava trazer o animal arrastado, puxando o animal, para chegar em Jerusalém, o animal todo cansado e machucado. As pessoas poderiam viajar para Jerusalém e encontrariam ali na porta do templo um grande comércio, vendendo ali animais, pombas, farofas e tudo, para o povo fazer suas ofertas. E as lideranças cobravam uma taxa muito alta, excessiva, no comércio desses animais. Jesus chega e, tomado por uma ira, um chicote na mão, virou aquelas barracas e expulsou aqueles cambistas, porque estavam profanando o templo do Senhor. Essas lideranças eram lideranças que tinham olhos nas contas, nas finanças, e se preocupavam muito mais, e só descansavam quando as riquezas e as benesses, através da religião, poderiam ser conquistadas. Não tinham interesse na verdadeira piedade, e contra esse modelo de liderança, é contra esse modelo que Jesus agora está ensinando os seus discípulos a amarem mais a Deus do que as riquezas deste mundo. Jesus, obviamente, não se opõe às dignas conquistas materiais deste mundo. Aliás, as Escrituras não dizem que a conquista financeira é má, mas fazer dessa busca de confiança espiritual e idolatria, sim. Nós não podemos, com base numa busca legítima, tornar esta a nossa maior prioridade na vida. Paulo, na relação com um jovem pastor em Éfeso, Timóteo, que estava sendo seduzido por aquilo que através do ministério ele poderia obter como vantagem financeira, Paulo, então, dentre o contexto de advertências e conselhos que ele dá para Timóteo, ele diz o seguinte no capítulo 6, verso 10: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, aqui se referindo a líderes naquela época, líderes cristãos, e alguns nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O problema não está no dinheiro, mas no amor que depositamos ao dinheiro, e também a sua busca como sendo um amor maior do que a Deus. Então, obviamente, nos comprometemos muito mais com o amor que depositamos ao dinheiro e as vantagens que ele tem para oferecer do que a Deus. Voltando as nossas costas para Ele, abandonando os caminhos do Senhor, negligenciando os seus preceitos, deixando de o buscar, porque o que se tornou mais importante para o nosso coração é a conquista daquilo que o dinheiro tem para oferecer. O substantivo grego que Jesus usa aqui no final do verso 24, riquezas, mamonoas, é de origem aramaica e significa literalmente riqueza, posse ou aquilo que foi confiado às mãos. E foi transliterado do hebraico mamon. Mamon era também o deus sírio das riquezas, do dinheiro. Entre os sírios, uma divindade que era buscada, que era procurada, era Mamon, porque se acreditava que Mamon era aquele que poderia oferecer benefícios materiais, financeiros. Notamos que Jesus tratou a possibilidade de servidão às riquezas como uma prática idólatra, típica entre os gentios, como veremos na próxima semana, verso 32. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Os gentios não conhecem a Deus, os gentios ignoram os preceitos do Senhor, menosprezam a sua palavra, e se preocupam mais com as coisas terrenas, ignorando aquele que é o verdadeiro provedor das suas necessidades. Os gentios, diz Jesus no verso 32, é que se preocupam com essas coisas. Isso é típico de povos que não é povo de Deus, o povo da aliança. De fato, aqueles que creem e servem a Deus, se recusam a crer e a servir qualquer ídolo, inclusive o amor, a paixão ao dinheiro. Esses confiam no Senhor e consagram tudo o que possuem para a glória de Deus. Deus, tudo o que eu tenho veio do Senhor, e ao Senhor consagro. Tudo o que eu tenho pertence ao Senhor.
Ele sabe que o que ele tem, sabe aquilo que ele tem, ele recebeu do Senhor e ele consagra ao Senhor. Essas pessoas que creem em Deus, que confiam no Senhor, são generosas e seriamente comprometidas com os interesses do reino de Deus, em primeiro lugar, como vemos aí no verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Confie em Deus em primeiro lugar, dediquem-se a Ele em primeiro lugar, consagrem a Ele tudo o que vocês são, tudo o que vocês têm. Ele haverá de cuidar de você, Ele haverá de guiar você, Ele haverá de sustentar você, porque o Senhor é o verdadeiro pastor de Israel. É Ele quem provê para as nossas necessidades, é Ele quem nos sustenta, é o Senhor que sustenta a sua vida, é o Senhor que guarda a sua vida, é o Senhor que te protege do mal, é o Senhor que te livra do mal. E foi por isso que Jesus ensinou na oração, verso 11 do capítulo 6, os discípulos deveriam buscar a Deus em oração, dizendo: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Jesus não ensinou os discípulos a orarem: Senhor, me ajude a trabalhar e ganhar. Não, Senhor, me dê, porque nem todos têm condições de trabalhar, nem todos têm oportunidade de obter riquezas, mas todos têm a condição de buscar a Deus, todos têm a condição de crer em Deus, todos servem ao Deus que pode todas as coisas, e Ele pode, Ele supre, Ele tem todo o poder, é o Deus soberano, Criador dos céus e da terra, todas as riquezas pertencem a Ele, toda a glória dos reinos pertence a Ele, todos os reis da terra servem a Ele, Ele está acima de todos os céus, é a este Deus que nós servimos, e é este Deus que tem poder para suprir a nossa necessidade, de ouvir o nosso clamor, de socorrer-nos em momentos de aflições. Por isso precisamos confiar nele. A aplicação que Jesus faz é contundente. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Servir enfatiza sujeitar a vontade pessoal a outra pessoa. E somente o serviço a Deus pode promover as verdadeiras riquezas. Somente o serviço a Deus, a dedicação ao Senhor, a obediência ao Senhor, pode nos garantir as verdadeiras e permanentes e eternas riquezas acumuladas nos céus. Eu quero encerrar esta mensagem trazendo aqui 3 conselhos para todos nós, para mim especialmente. Primeiro, meus irmãos, é óbvio que Jesus não condena o trabalho e o que se pode ganhar dignamente através dele, para mantermos em ordem as nossas necessidades. Deus provê para as nossas necessidades, especialmente através do trabalho das nossas mãos. É Ele quem cuida disso. É Ele quem cuida disso. A Bíblia, aliás, condena a preguiça, pois nos faz padecer de fome, Provérbios capítulo 19, verso 15. Se tem algo que a Escritura condena, é a preguiça, é o deixar de trabalhar. Nós precisamos, por confiarmos em Deus, precisamos trabalhar. E por confiarmos em Deus, nós trabalhando, saberemos que só Deus pode nos garantir aquilo que é necessário para a nossa necessidade.